Ele venceu a morte o dia em que Jesus Cristo ressuscitou. Ainda era madrugada, o céu estava escuro e o silêncio daquela manhã parecia carregar o peso de uma dor recente. A cruz ainda ecoava na memória de todos. O sofrimento, os gritos, a morte, tudo parecia tão real, tão definitivo para muitos. Aquela história havia terminado. Jesus estava morto. Os discípulos estavam escondidos. O medo havia tomado o lugar da fé. Aqueles que antes caminhavam confiantes, agora se escondiam, com um coração despedaçado. Mas naquela manhã, algo estava prestes a mudar para sempre. Algumas mulheres caminharam em direção ao sepulcro. Seus passos eram lentos, carregados de tristeza. Elas levavam aromas para ungir o corpo de Jesus, um último gesto de amor. No caminho, uma preocupação tomava seus pensamentos. Quem removerá a pedra para nós? Mas ao chegarem, a pedra já havia sido removida. O túmulo estava aberto. O corpo não estava lá. Por um instante, o tempo parou. O coração acelerou. A mente tentou entender o que os olhos estavam vendo. Então, uma voz rompeu o silêncio da morte. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? O impossível havia acontecido. Jesus ele não estava mais morto. Ele havia ressuscitado. Naquele momento, tudo mudou. A morte havia sido vencida. A cruz não foi o ponto final. O túmulo não conseguiu conter o poder de Deus. E quando Jesus saiu daquele sepulcro, ele trouxe esperança para toda a humanidade. Os discípulos que antes estavam escondidos começaram a ouvir aquela notícia. No início, parecia bom demais para ser verdade. Mas, então, eles o viram, vivo, o mesmo Jesus que havia sido crucificado. Agora estava diante deles. As lágrimas de tristeza se transformaram em lágrimas de alegria. O medo deu lugar à coragem, porque quando você encontra o Cristo vivo, nada mais permanece igual. E essa história não ficou no passado, ela continua viva. Talvez hoje você esteja enfrentando algo que parece impossível, uma situação que parece sem saída, mas o domingo de Páscoa nos ensina uma verdade eterna. Se Jesus venceu a morte, não existe nada que ele não possa vencer. A pedra pode parecer grande, o problema pode parecer definitivo, mas Deus tem o poder de transformar qualquer cenário, porque Ele vive e isso muda tudo. Você acredita nisso? Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva Ele vive nos comentários e declare sua fé. Jesus continue te abençoando cada dia mais. Amém e amém.